Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja tudo numa boa com você e toda a sua família. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, a estudar sobre os atributos e a natureza de Deus, nós vamos ver nesse vídeo de hoje sobre a justiça de Deus. Deus tempera sua justiça com misericórdia. Sua graça é essencialmente um tipo de misericórdia. E eu convido você a estar depois abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, verso 25, que assim diz a palavra do Senhor: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça, o juiz de toda a terra? Muito se tem falado em justiça, né? E se nós pegarmos os tempos de hoje, tempos difíceis, e principalmente tempos que estão muito ligados a essa questão da violência urbana, muitos têm se clamado ali nos tribunais sobre justiça, sobre fazer justiça diante da impunidade, diante da tamanha violência que está nos cercando em nosso país. E nós vemos esse momento de justiça é exatamente atribuir o peso, atribuir o valor daquilo que é merecido. Um ladrão, um homicida devem ser condenados. E de fato, justiça seja feita, a condenação é de uma certa maneira o braço forte da justiça que deve ocorrer para que haja paz, para que haja controle e para que haja de fato justiça social. E exatamente dentro desse aspecto da justiça, ela muitas vezes é vista como aquilo que é merecido. E quando nós falamos então em merecimento, há uma recompensa ou uma punição. E no caso do criminoso, haverá para ele exatamente a punição. As recompensas, porém, nem sempre são baseadas em méritos. Pegamos, por exemplo, um concurso de beleza. E um concurso de beleza, evidentemente, vai eleger aquele ou aquela que é mais bonito, mais bonita. E, de certa forma, aquela que vence o concurso é eleita mais bonita. De fato, ela não há nenhum mérito em ela ser bonita. Exatamente o prêmio, e obviamente o prêmio está sendo dado para aquela que é a mais bonita num concurso de beleza. Se de fato ocorrer algo diferente e aquela pessoa mais bonita não ganha o prêmio de mais bonita ali daquele concurso, está havendo uma injustiça. E muitas vezes isso pode estar ocorrendo quando há razões políticas ou porventura acontece alguns subornos. E aí desse fato, o resultado desse concurso de beleza, ele será um resultado injusto. Em caso da punição a um criminoso, se a pena também for imposta de forma mais severa que o crime merece, então também essa recompensa ou essa punição, ela é injusta. Então, como a misericórdia se relaciona com a justiça de Deus, em se tratando que são dois atributos da natureza de Deus? Obviamente, são elementos diferentes e são até mesmo confundidas. A misericórdia ocorre quando aquele que errou recebe uma punição menor do que merecia, ou uma recompensa maior do que lhe era devido. Deus então tempera sua justiça com misericórdia. Sua graça é essencialmente um tipo de misericórdia. Deus é misericordioso para conosco quando retém o castigo que merecemos
e quando recompensa a nossa obediência a despeito do fato de que é a nossa obrigação obedecer-lhe. Com Deus, a misericórdia é sempre voluntária. Se por um lado nós proclamamos e conclamamos que deve haver justiça no mundo, a misericórdia é um ato voluntário de Deus. Ele nunca tem obrigação de ser misericordioso. Deus reserva a si o direito de exercer a sua graça de acordo com o beneplácito da sua vontade. Por isso, Moisés o questiona e Paulo faz assim essa revelação na sua carta aos Romanos, capítulo 9, verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadece-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Podemos também ver que muitas pessoas creem que Deus não distribui a sua misericórdia ou a sua graça igualmente a todas as pessoas. Ele, portanto, não é justo. Achamos que se Deus perdoa uma pessoa, então ela tem a obrigação de perdoar todas as pessoas. Mas as Escrituras não apontam para isso. As Escrituras não demonstram isto. Pelo contrário, Deus não trata a todos da mesma maneira. E aí, exatamente por causa que o próprio texto de Romanos 8,15 nos indica que de fato aprove ele ter misericórdia e se compadecer de quem ele quer, conforme o beneplácito de sua vontade. E aí, dessa forma, ele não age de forma igual para fulano e para ciclano determinada julgamento ou determinado ato de justiça de Deus. Ele vai agir de formas diferentes e, sobretudo, devemos lembrar que ele vai agir de misericórdia com um, diferente da misericórdia que ele vai agir com o outro, de forma que a sua misericórdia é voluntária, de forma que a sua misericórdia é exercida conforme a tua vontade e o teu querer. E aí ele age de forma diferente. Quando nós lembramos de alguns exemplos da Bíblia, nós vemos que no tempo de Abraão, em que ele vivia no meio de um povo pagão, no meio de um povo que adoravam falsos deuses, ele aprove agir de misericórdia, resgatar um homem no meio daquele povo pagão. E ele resolveu se revelar ao Abraão naquele episódio, o chamando, o comissionando ali: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que lhe mostrarei. Deus agiu de forma graciosa e misericordiosa com a vida e com a família de Abraão. E ele revelou graça diferente em relação a Paulo e com relação também à misericórdia, que ele não agiu com relação a Judas Iscariotes, ou seja, ele agiu de forma diferente com Paulo, sendo gracioso, e ele agiu de forma condenatória com Judas Iscariotes, que entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele revelou a sua graça de forma diferente. Paulo recebeu misericórdia de Deus e Judas Iscariotes recebeu a justiça. Misericórdia e graça são formas de não justiça, mas não são atos de injustiça. Fique bem claro. Se a graça é exigida de Deus, ou seja, se Deus é obrigado a ser gracioso, então não estamos falando de graça, mas sim de justiça. Biblicamente, justiça é definida em termos de retidão. Quando Deus é justo, está fazendo o que é reto. Abraão fez uma pergunta então retórica, assim como Paulo representou aqui, como também Moisés. Mas Abraão fez a pergunta retórica no sentido de que a qual só poderia ser uma resposta óbvia da parte de Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra?
como nós lemos aí em Gênesis 18, 25. Semelhantemente, o apóstolo Paulo então formulou uma pergunta retórica similar. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Considerações finais. Justiça é dar o que é devido. Justiça é fazer o que é justo. Justiça bíblica está vinculada à retidão, ou seja, fazer o que é reto, e em último caso está ligado à retidão de nosso Deus Todo-Poderoso. E a injustiça está fora da categoria da justiça e é uma violação da justiça. A misericórdia também está fora da categoria da justiça, mas não representa uma violação da justiça. Que Deus abençoe profunda e abundantemente a vida dos nossos queridos amados, sejam abençoadores e multiplicadores desse estudo sobre os atributos e a natureza de Deus, que se encerra então com a justiça de Deus. Seja multiplicador desse vídeo para abençoar mais pessoas, para que elas possam seguir sempre com interesse de mais e mais de conhecer a pessoa de nosso Deus e Pai, de nosso Deus